Bom dia, amados irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na cada família, em nome de Jesus. Hoje, o Santo Sábado do Senhor. Dia de consagração, dia de agradecimento a Deus por toda a semana, né? Que hoje encerra a semana. Amanhã, domingo, é o primeiro dia de uma nova semana. Então, a semana encerra no sábado. Por isso que o Senhor determinou, trabalhou 6 dias, sétimo descansou. Não que Deus precise descansar, Deus não precisa descansar, Ele não se cansa nem se fadiga. Mas Ele deixou um dia porque o homem descanse, tá certo? É um dia para que tu tire, para descansar, para estar de consagração ao Senhor, estar com a família, não é? Então isso é importante a gente entender, tá bom? As pessoas trabalham, não tem tempo para família, não tem tempo para descansar. Isso não é bom, ok? Continuando aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido, o Espírito Santo ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto contigo, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para que contigo nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-te deste mal, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe por esse intento no teu coração, pois vejo que tu está cheio de inveja e preso em maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Queridos, aqui o batismo que Felipe fazia era em nome do Senhor Jesus, né? Ali eles não recebiam o Espírito Santo. Hoje, o batismo, a hora que tu desce as águas, já recebe o Espírito Santo, tá certo? Já tem o selo do Espírito Santo. Ali Pedro e João, impondo as mãos, receberam o Espírito Santo. Uma coisa importante, aí Simão, né, querendo comprar, eu acredito que foi de uma forma assim, sem impensável dele, não é? De que achar que o dom de Deus se compra por dinheiro. Mas muita gente ainda acha hoje que o dom de Deus se compra por dinheiro. Tá certo? Então, a presença do Espírito Santo, querido, é uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de comunhão com as Sagradas Escrituras, uma vida de comunhão com a igreja. Esse é para que nós possamos realmente receber o Espírito Santo. Pastor, aqueles que aceitam Jesus, todos eles receberam o Espírito Santo? Nem todos.
E os que batizaram, receberam o Espírito Santo? Nem todos. Receber o Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo, ele não vai habitar em qualquer lugar. Não vai, tá certo? Se a gente não tiver o coração inteiramente puro diante do Senhor, não é que a gente não peque. Pecar, nós pecamos. Eu quantas vezes eu falo, Senhor, muitas vezes tenho vergonha diante de Deus. Cometo meus erros, claro que cometo. E o próprio João, lá em 1 João, fala assim, filhinhos, não pequei, mas se vocês pecarem, lembra que tem um advogado junto ao Pai. E ele diz mais ainda, aquele que disser que não peca é mentiroso. Então, se João pecava, quem somos nós? O que foi sem pecado foi Jesus, querido. Agora, não é que você fez um pecado e o Espírito Santo saiu de ti, não. O que nós precisamos ter um espírito de arrependimento, realmente se arrepender. Errou? Ok, eu vou me arrepender, vou clamar ao Senhor pela misericórdia. Davi fazia isso constantemente. Davi fazia isso, ele tinha consciência dos erros dele. Às vezes a pessoa peca, mas ela não quer reconhecer. Eu conheço pastores que ele fala uma coisa para ti agora, depois você fala para ele, não, ele fala, não, não falei isso. Ou a pessoa tem amnésia, tá certo? Ou é mentiroso. Então, ter com muita atenção nas palavras, com que a gente fala, com que a gente vive e o nosso comportamento. Nós temos que ter muita atenção nisso. O que nós somos, querido? Nós exalamos aquilo que nós somos. Nós exalamos. Uma pessoa de bem, quando você começa a conversar com ela, já percebe. Ela não precisa ser evangélica. Ela começa a conversar com a pessoa, você vê que ela é uma pessoa de bem, uma pessoa que ela não pratica o mal, não faz o mal, mas não tem o Espírito Santo. Então, para ter o Espírito Santo é necessário, querido, é necessário uma vida de consagração. E realmente não é tomar um banho, mas é realmente se deixar morrer pelo batismo. Pastor, já que morreu, aquele velho que tudo desaparece. Eu ouvi uma coisa, Bispo Arrúbia, eu até ri, né? Eu falava assim, olha, uma coisa que eu não sabia, que a velha criatura sabe nadar. Ou seja, a velha criatura, de vez em quando, vai tentar se manifestar. Não tem jeito, ela vai tentar se manifestar. Agora, importante, amados irmãos, é uma vida de comunhão. É uma vida de comunhão com a palavra, com a oração e com a igreja. Se eu não tiver essa vida de comunhão, querido, não tem como, o mundo vai me tragar. O mundo vai me tragar. E a qualquer momento a pessoa já está a quilômetros e quilômetros longe da fonte das águas vivas, que é Jesus Cristo. Então, amados, esse é o nosso proceder que Pedro estava ali orientando, depois foi para Jerusalém pregando nas aldeias dos samaritanos. Os samaritanos eram ignorados pelos judeus, eles eram odiados pelos judeus. Os judeus, quando eles precisavam, eu me esqueço agora para ir para Jerusalém, para passar por Samaria, eles economizavam 10 quilômetros, mas davam a volta pelo rio, o rio ali, para não passar em Samaria, porque eles odiavam os samaritanos. Tanto é que quando Jesus parou ali diante do poço de Jacó e pediu água pela mulher, falou, como que tu, sendo judeu, pede água para mim? Os judeus não se nos suportam, os judeus não nos amam, os judeus nos odeiam, né? Porque os judeus não estão ali, quando Felipe pregando, aquela multidão se converte, se entrega a Jesus. Aí Pedro e João vai lá, impõem as mãos, eles recebem o Espírito Santo. A partir daquele momento, as pessoas ali em Samaria começou a ter o Espírito Santo, porque foi liberado, né, pela unção, pela imposição das mãos.
É muito importante, amados irmãos, a imposição das mãos, tá certo? Agora, uma outra coisa, é muito sério. Hoje é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado para ver quem vai impor as mãos sobre a tua vida, tá certo? Conheça o pastor, conheça o bispo, analise, veja se é uma pessoa íntegra na igreja, ou obreiro, não é qualquer um que tu deixa pôr a mão na tua cabeça, não. Um dia fui visitar uma igreja, logo que a minha esposa faleceu, que eu estava sem ministério praticamente, eu fui visitar uma igreja, uma pessoa veio já me pondo a mão na minha cabeça, eu tirei a mão dela. Falei, não, de jeito nenhum. Então, querido, toma muito cuidado com tudo. Nós temos que ter muito, ser muito. Jesus falou assim: eu vos envio, tá, como ovelha no meio de lobo. Sede, sede prudente, esperto como a serpente e prudente como as pombas. Então, nós temos que ser prudente, querido. Muito prudente. Tá certo? Espero que esse maná tenha auxiliado a tua vida, tenha te ajudado a entender melhor. E eu gostaria muito, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, compartilhe esse canal, nos ajuda a divulgar a palavra. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.